Fala galera, beleza? Incerto aqui e hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente. Eu quero falar sobre a genialidade da mecânica principal do RPG Daggerheart, que saiu recentemente, né? É o RPG do Critical Role. E eu quero falar sobre a mecânica principal dele, que é como você faz os testes, tá? Os testes de atributo. Bom, vamos lá. Primeiramente, vou jogar Daggerheart? Não vou. Infelizmente, para mim, é um sistema que tem muitas regras, muita informação, e hoje eu tenho jogado RPGs mais simples, com menos regras, com menos mecânicas, para eu conseguir focar na narrativa, para eu conseguir focar mais na imersão. Então eu sou adepto de um RPG mais minimalista, um RPG mais simples, com regras leves. Dito isso, apesar de que eu não vá jogar Daggerheart, eu posso roubar para minha mesa de jogo muito das ideias desse sistema, que trouxe ideias, por sinal, muito boas e até mesmo revolucionárias para o RPG. Bom, então eu vou falar sobre a mecânica principal, que essa com certeza eu vou dar um jeito de simplificar e trazer para a minha mesa de jogo, tá? Primeiro eu vou passar pelo D&D, pelo PBTA, que é o Powered by the Apocalypse, e então chegar no Daggerheart. O D&D, gente, ele usa um D20, né, apenas para resolver o teste. Você joga um D20, né, e soma o atributo. Um D20 mais o atributo. Essa é a mecânica principal do D&D. E aí o mestre fixa uma dificuldade, né, de 5 a 25, salvo engano, né, e você tem que bater aquela dificuldade para ter sucesso num teste. Então, ele é um sistema binário. Por quê? Porque se você alcança aquela dificuldade, a DC, né, a dificuldade alvo, você consegue ter sucesso. Se você não atinge aquela dificuldade estabelecida pelo mestre, você tem uma falha. O sistema de regras não fala se essa dificuldade que o mestre determina deve ser comunicado aos jogadores ou não. Então tem mestre que simplesmente pede o teste e não fala quanto você tem que tirar no dado ou no resultado final, e tem mestre que fala. Eu sou a favor da transparência, turma. Então eu acho mais correto você falar, comunicar para o player qual que é a dificuldade que ele tem que alcançar naquele teste. O jogo fica mais transparente, tá? Bom, prosseguindo. Então, a mecânica do D&D é bem simples. Você joga um D20, soma um atributo e tem que atingir a dificuldade alcançada pelo mestre. Se você atinge, é um sucesso, você conseguiu. Se você não atinge, é uma falha, você não conseguiu. Então é um sistema binário. Ou você consegue, ou você não consegue. Tá certo que o livro de regra, ele fala sobre o fail forward, né? Ele fala que você pode falhar, mas ainda conseguir algumas coisas, mas ele não traz muitos parâmetros para isso. A regra não traz muito parâmetro para isso. É lógico que você, como mestre, pode julgar isso ali no calor do momento, de improviso. Ele quase conseguiu alcançar o sucesso, então vai ser uma falha, mas não vai ser uma falha tão grave. Ou ele passou muito o nível de sucesso que precisava, então vai ser um sucesso melhor do que ele conseguiria. Mas, enfim, o D&D não traz uma mecânica central, uma regra elaborada para isso. Então você, na grande maioria das vezes, você vai ser binário. Ou consegue, ou não consegue. Tá, como que funciona a mecânica de vantagem e desvantagens no D&D? Se você tem vantagem, você rola 2d20, pega o melhor resultado. E se você tem desvantagem, você rola 2d20 e pega o pior resultado. E os críticos? Se você tirar 1 no D20, é uma falha crítica. E se você tirar 20 natural, é um sucesso crítico. Beleza. O D20, por que o D20 é tão popular? Porque ele é muito fácil de você usar e calcular a probabilidade. Porque cada lado do D20 é 5% de probabilidade, 5% de chance. Tá? Então, de improvisar, um mestre que domina esse 5%, que domina essa forma de calcular a estatística, a probabilidade, ele consegue se virar muito rápido, ele consegue improvisar, adaptar alguma regra muito rapidamente. Porque é fácil de calcular as probabilidades do D20. Da mesma forma, é muito fácil calcular as probabilidades de um D100, por exemplo. Mas esse é assunto para outro vídeo. Bom, qual que é a minha crítica aqui, tá?
Dados de 20 lados não são acessíveis. Não é todo mundo que tem dados de 20 lados. Tá? Hoje, lógico, tem dados baratos, qualquer um pode comprar, mas via de regra é um dado difícil de conseguir. Você tem que comprar, tem que ir numa loja especializada. Então eu diria que o D20 ele não é democrático. Mas ok. Outra coisa. Eu não gosto só desse sistema binário, eu acho ele muito simples, tá? Eu acho que o sucesso ou falha é um sistema muito simples, eu prefiro dar uma incrementada nele. E foi aí, gente, que surgiu, né, o Powered by the Apocalypse, também chamado de PBTA, sistemas PBTA. Esse sistema foi muito genial, foi muito revolucionário, né? Porque ele trouxe uma coisa nova ao RPG. Ele trouxe não apenas 2 níveis de sucesso, igual o D&D usando o D20 fazia, mas ele passou a trazer 3 níveis de sucesso. Como que funciona o teste no Powered by the Apocalypse, tá? Nos sistemas que usam essa mecânica? Você joga 2d6 e soma o seu atributo, né? O modificador do seu atributo. Se o resultado final for 6 ou menos, é uma falha. O personagem não consegue fazer aquilo que queria e tem uma consequência muitas vezes pesada. Eles falam aqui em hard move, tá? É o movimento pesado do mestre, tá? Se o resultado é 7 a 9, tá? O resultado final é 7 a 9, você tem aquilo que a gente chama de sucesso parcial, que é o sucesso, mas com uma consequência, uma complicação. Aqui vai ser um soft move, eles falam, do mestre. Beleza, e se você tirar um 10 ou mais, é um sucesso completo, um sucesso total. O personagem consegue fazer aquilo que ele queria. Então aqui, gente, não é mais um sistema binário. É um sistema que usa um sistema trinário, com 3 níveis de sucesso. Ou vai ser uma falha, ou um sucesso com consequência, ou um sucesso total. Isso muda muito a dinâmica do jogo, muda muito a narrativa. Isso dá muita margem, enriquece muito a mesa e a narrativa. Depois que eu comecei a jogar com 3 níveis de sucesso, eu nunca mais quis jogar um sistema binário. Porque eu acostumei com esses 3 níveis de sucesso e eu acho que eles enriquecem muito o RPG. Bom, beleza. E como funciona a vantagem e desvantagem no sistema 2d6, né, que é o sistema Powered by the Apocalypse? Você joga 2d6... na vantagem e desvantagem, desculpa, você joga 3d6 se é vantagem, pega os melhores 2 resultados, e se é desvantagem, você pega os 2 piores d6, né, os 2 piores resultados, e depois soma o atributo. Beleza, e crítico? Crítico 1 mais 1 no dado é uma falha crítica, e 6 mais 6 nos dados é um sucesso crítico. Beleza, quais são as vantagens e desvantagens desse sistema? Tá? Primeiro, a dificuldade sempre é fixa. O mestre, o narrador, vamos chamar aqui de narrador, ele não precisa estabelecer a dificuldade. Então a dificuldade já está aqui. Ó. A dificuldade é 6 é falha, 7 a 9 é sucesso parcial, 10 mais é um sucesso completo. Então o mestre não precisa se preocupar em estabelecer uma dificuldade. Isso pode ser uma vantagem para alguns, tá? Ou uma desvantagem para outros, né? Por exemplo, se o jogador vai tentar algo muito impossível, muito difícil, e você pede o teste, e ele tira um 10 mais, ele vai conseguir, né? Então, não tem como você falar, você tem que tirar 15 ou mais, vamos supor, né? Aumentar a dificuldade. O máximo que você pode impor é uma desvantagem, ou uma vantagem se a situação for favorável, né? Então, esse sistema aqui, o mestre tem que saber muito bem a hora de pedir um teste, né? E tem gente que gosta dessa forma e tem gente que não gosta dessa forma, tá? Eu já acostumei, eu gosto, tá? Mas enfim, isso é muito pessoal. Outra vantagem ou desvantagem, sucesso parcial. Eu gosto muito, porque eu acho que enriquece a narrativa, mas tem gente que acha que é muito difícil você ficar narrando sucesso parcial, impondo consequências ou complicações toda hora. Por quê? O 7 ou 9 é o resultado mais comum, turma. Quando você joga 2d6, o resultado mais comum é o 7, é a curva em cima, a gente já vai falar dela. Mas, por enquanto, entendam isso. O 7 a 9 é o resultado mais comum na sessão. Então, você vai narrar muito sucesso parcial durante a sessão. E isso faz com que alguns mestres tenham dificuldade.
O que eu recomendo para quem torce o nariz para o sucesso parcial? Eu recomendo o seguinte, realmente é difícil você ficar improvisando toda hora, tá? Qual que é a consequência ou complicação de um sucesso parcial? Então, ou você usa tabelas aleatórias, tá? Ou você joga isso para os jogadores, até mesmo para o próprio jogador que tá fazendo o teste. Pergunta para o jogador, o que você acha que acontece? O que você acha que não vai sair tão bem nessa rolagem, nessa situação narrativa? Me fala aí, o que você acha? E aí vocês estabelecem, juntos, com a mesa, qual que é a consequência e complicação. E aí você, como mestre, meio que se libera desse dever criativo, desse peso criativo de toda hora ter que narrar um sucesso parcial. Eu faço isso nas minhas mesas, tá? Na maioria das vezes, principalmente quando eu já estou meio cansado de narrar um sucesso parcial, e dá super certo. Tentem isso, tá? Eu adoro esse sistema de 3 níveis de sucesso, então eu sou até suspeito para falar, mas vale muito tentar. Mas tem muita gente que não gosta, tá? Que abomina isso, e eu respeito também, tá? Bom, prosseguindo. Qual que é a outra vantagem desse sistema 2D6? A vantagem é que esses dados são extremamente acessíveis. Todo mundo tem dentro de casa um dado de 6 lados, né? 1 ou 2 ou até mais dados de 6 lados. Então você consegue jogar o RPG de forma mais fácil. É uma forma democrática, acessível de jogar RPG. Você não precisa ir numa loja especializada comprar um dado. Bom, voltando um pouco aqui no D20, o D20 ele é mais caótico, porque você tem 5% de chance de cair qualquer face. Então o sistema D20 ele é bem caótico. Você pode tirar qualquer resultado no D20. Então é muito caos o D&D, para falar a verdade, é caos puro, tá? Na questão de probabilidade. Já no 2D6, você tem aquilo que eu falei, tem a curva ensino. Né? O resultado médio sempre vai tender a 7. Então a maioria das rolagens, turma, vai tender a 7. Então é uma maior estabilidade ou um menor caos nos resultados. Tá? Eu vou mostrar aqui, ó, esse site aqui, NDice. Ó. Você tá vendo? Essa é a curva ensino. Ó. Então a maioria dos resultados, ó, vai ser com 16% das vezes 7. Tá? 13% 6, 13% 8. Então, vai tender sempre à média, né? Por isso que eu falei que a maioria dos resultados vai ser um sucesso parcial. Bom, então é o menor caos, é uma maior estabilidade nos resultados. Isso pode ser bom ou ruim, a depender do gosto pessoal, né? Igual eu expliquei, a depender do tipo de campanha que você está jogando. Se você quer uma campanha mais caótica, se você quer uma campanha mais aventureira, nas quais os personagens são mais competentes, têm mais sucesso. Isso depende muito, tá? Então você vai ter que escolher aquele sistema que melhor encaixa no seu estilo e na sua mesa. Outra desvantagem do 2D6. Ao calcular a probabilidade no 2D6 é mais difícil, porque não é 5 em 5% igual no D20. No D20 você calcula de cabeça, é rapidinho, né? Aqui para você calcular a probabilidade, você vai ter que ter uma tabela, né? Você vai ter que usar um escudo do mestre, algo assim, ou ter uma anotação para você conseguir calcular a probabilidade. É muito difícil você calcular a probabilidade assim de pronto, tá? Dá para fazer? Dá, lógico que dá, mas é um pouquinho mais complexo. Não é tão fácil igual ao D20. Agora a gente vai para o Daggerheart e a gente vai entender por que esse sistema é genial e revolucionário. Por que a mecânica principal do Daggerheart é genial, na minha opinião. Tá? Por quê? Porque ele trouxe no RPG, não é inédito, eu sei que alguns outros sistemas já usaram, mas eu acho que ele foi o que melhor evidenciou isso. Tá? O sistema quaternário. Ele trouxe 4 níveis de sucesso. Tá? 4, e não mais 3 níveis. Então ele vai além do PBTA. Tá? Ele vai além, é um passo além. Como que ele faz isso? Ele traz o dado de esperança e o dado de medo. Primeiro, o GM vai determinar uma dificuldade, igual no D&D quinta edição. Aqui tem uma tabela que eles mesmos fornecem, tá? Não sei se está dando para enxergar, deixa eu dar uma aumentada aqui.
5 de dificuldade é muito fácil, 10 é fácil, 15 é o normal, 20 é difícil, 25 é muito difícil e 30 é quase impossível. Então, o mestre, de acordo com a narrativa, de acordo com a situação, ele determina uma dificuldade, né, uma dificuldade alvo, igual no D&D, e aí o jogador vai rolar 2d12, sendo que tem que ser de cores diferentes, tá? Um D12 simboliza a esperança e outro D12 representa o medo. E aí você vai somar os dois dados, né, e verificar se atingiu a dificuldade estabelecida pelo mestre. Se atingiu, vai ser um sucesso. Se não atingiu, vai ser uma falha. Até aqui é aquele aspecto quantitativo, binário, igual ao D&D. Só que aí que está a questão. Além de fazer isso, isso é, verificar se ele teve sucesso ou falha, somando os dois dados, ele vai ver qual dado é maior. Se o dado maior é a esperança ou é o medo. Isso vai qualificar o resultado da rolagem. E assim vão ser 4, e não mais 3, e não mais 2, mas sim 4 resultados possíveis. O primeiro resultado possível vai ser sucesso com esperança. É um sucesso completo. O jogador realiza aquilo que ele desejava fazer. Ele tem um sucesso completo. Beleza. O segundo resultado possível é um sucesso, mas com medo, né? O dado de medo foi maior que o dado da esperança. Nesse caso, é como se fosse o sucesso parcial, né? O jogador realiza o que ele queria fazer, mas há uma consequência ou complicação. O mestre pode complicar um pouco a vida do personagem, fazendo o que a gente chama de soft move no PBTA. Beleza, agora a gente vai para a falha. Ele pode falhar com esperança. Aqui que é uma novidade, né? Seria como se fosse uma falha parcial, tá? Eu que dei esse nome aqui, esse nome não existe, tá? Mas é uma denominação que eu criei. Uma falha parcial. O que é a falha com esperança? O jogador não consegue o que ele queria fazer, mas ele tem um benefício, uma contrapartida, uma consequência menos severa. Então, ou um benefício, ou uma contrapartida, ou uma consequência menos gravosa, menos severa. Aqui também é um soft move, ok? Bom, e seguindo, o último resultado é a falha com medo, que é a pior falha possível, é a falha completa. O jogador não consegue o que ele queria fazer e as consequências são severas. Aqui o mestre vai impor o hard move, ele não vai pegar leve com o jogador, tá? As consequências vão ser graves. Beleza, então aqui vocês veem que o Daggerheart ele traz 4 resultados possíveis. Isso, na minha opinião, enriquece muito a narrativa, enriquece muito a mesa. Tá? Como que funciona a vantagem e desvantagem no Daggerheart? Se é vantagem, você adiciona um D6 na rolagem, e se é desvantagem, se você está rolando com desvantagem, você subtrai um D6 na rolagem. Tá? E depois você vai comparar os dados, né, do medo e da esperança no seu valor natural, né, sem esse modificador aqui. Esse 1D6 ou menos 1D6 vai só servir para ver se você teve sucesso ou fracasso, mas ele não vai qualificar a rolagem. Uma alternativa aqui, às vezes você está sem D6, você levou só 2D12, né? Porque o jogo é baseado em D12, às vezes está sem D6. Aqui é uma regra da casa que eu criei, não vai ser igual estatisticamente, mas é uma alternativa possível, tá? Se você for rolar com vantagem, rola 2 dados de esperança e pega o maior. E se você rolar com desvantagem, rola 2 dados de esperança e pega o pior. Aqui dá para brincar um pouquinho e fazer essa regra da casa, tá? Se você não tiver um D6 em mãos. E como que funciona o sucesso crítico no Daggerheart? 2 resultados iguais no dado. Então, no dado de esperança e o dado de medo, se sair o mesmo resultado, não importa a dificuldade do teste. É um sucesso crítico. Qual que é a chance disso acontecer? Só de curiosidade. 8,3%. Uma chance em 12. Tá? Falha crítica não existe no Daggerheart. Então aqui você pode simplesmente não aplicar a regra de falha crítica, ou você pode criar uma regra da casa. Se você tirar 2 resultados iguais nos dados, sendo 1 ou 2 esse número, seria uma falha crítica, tá? Por exemplo, ou 1 a 3, talvez, 2 dados iguais, 1 a 3, seria uma falha crítica, tá? E fica a seu critério.
Então vamos concluir falando dos benefícios e malefícios do sistema. 4 possibilidades de resultado que a gente viu aqui. Deixa eu puxar para cá, que fica mais fácil da gente conversar. Ó. Então, as 4 possibilidades. Isso é bom ou ruim para o narrador? Para mim é incrível. Eu acho genial, tá? Eu acho que vai enriquecer muito a narrativa dentro da mesa. Isso vai dar muita margem para a aventura, né? Eu acho isso ótimo, excelente, sensacional, genial. Para mim, essa mecânica do Daggerheart, que traz 4 possibilidades, é incrível, revolucionária e marcante. Eu com certeza vou aplicar nos meus jogos, nas minhas mesas, né? Porque eu acho sensacional. Mas você pode estar falando, olha, mas não vai ficar mais difícil para o narrador? E aí a gente volta naquela discussão do PBTA, né, que é o sucesso parcial, a dificuldade do sucesso parcial. Agora você tem ainda a falha parcial, pode escrever, além do sucesso parcial. Mas, é o que eu falei, gente, não fique só com essa responsabilidade para você. Joga para a mesa, compartilha a decisão com os jogadores. Os jogadores têm ideias, muitas vezes, melhores que você. Lembre que é um jogo cooperativo, né? O D&D, o RPG em si, é um jogo cooperativo, não é um jogo só para o mestre narrar, só para o mestre decidir o que acontece. Então compartilhe suas decisões, né? Compartilhe essa narrativa, dê espaço para uma narrativa compartilhada e você vai ver que você vai tirar de letra essas 4 possibilidades. Bom, prosseguindo, menor caos nos resultados. Aqui também se tem uma curva ensino. Aqui no D12, aqui 2D12, tá? Que o valor vai de 2 a 24. A tendência é 13, né? Então também existe uma curva ensino, igual no PBTA. Então vai ter um menor caos nos resultados, beleza? A média vai tender a 13. É também difícil de calcular a probabilidade de cabeça. Você vai ter que ter uma tabela, alguma coisa assim para te ajudar, né? Não é tão fácil calcular a probabilidade igual no D20. Então essa também é uma desvantagem. Tá? Uma vantagem ou desvantagem dependendo do ponto de vista e das preferências pessoais de cada um. É o narrador que estabelece a dificuldade-alvo. Então se você gosta do PBTA, que você não tem que estabelecer uma dificuldade-alvo, provavelmente você não vai gostar desse sistema, porque aqui você tem que estabelecer uma dificuldade-alvo. Se você gosta de estabelecer uma dificuldade-alvo e não gosta de uma dificuldade fixa, igual no PBTA, você vai gostar desse sistema. E por fim, o D12 não é um dado acessível também, você tem que comprar ele numa loja especializada. Então também não é um sistema democrático, não é uma mecânica democrática, porque não é todo mundo que tem um dado de 6 lados dentro de casa. Bom, turma, então é isso. Eu espero que tenha ficado claro essas diferenças aqui de mecânicas, seja do D&D, o binário, seja do PBTA, que são 3 níveis de sucesso, e seja agora do Daggerheart, que são 4 níveis de sucesso. Eu sugiro que vocês testem esses sistemas e vejam aquilo que te agrada, aquilo que funciona na sua mesa, o que você mais gosta e principalmente aquilo que mais te empolga a narrar. Com certeza, o que mais me empolga a narrar são, pelo menos, o PBTA com 3 níveis de sucesso e provavelmente agora 4 níveis de sucesso com essa mecânica do Daggerheart. Bom, turma, é isso. Valeu. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha trazido algum conhecimento aí novo para vocês. E por favor, não esqueçam de deixar um comentário, de deixar a curtida, que me ajuda bastante. Comentem aí se vocês já tinham percebido essas diferenças nas mecânicas do Daggerheart, né? Nessa questão dos 4 níveis de sucesso, de como isso enriquece a narrativa, se você acha que vai ficar muito difícil, se você vai usar isso, se você não pretende usar isso. Comente aí também se você tem alguma regra da casa legal para o Daggerheart. E é isso, turma. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.